Você acha que o podcast, ele tem data de validade ou ele veio pra ficar Acho que ele veio pra se ficar. estabeleceu e não vai acabar mais? Acho que não vai acabar, acho que ainda, ainda tem. As emissoras ainda estão entendendo, sabe? Tipo, quando a gente vê lá o programa do meio-dia do Sport TV, que é o cara que apresenta num cenário que tem um microfone de podcast, sabe? Sim, Qual é? sim. Entre o redação e o. O Luiz Teixeira que apresenta Isso, exatamente. Meu. Ali você vê que eles já botaram, e eu acho até engraçado, até uma vez que comentei que tem um microfone, mas ele tá de lapela, né? Exato, Aquele não microfone faz o menor funciona. sentido, Não, né? tem vontade de matar, tá ligado? Produção, cara, vocês acham que a gente é otário, tá ligado? Se diz de É quando a tamo mesma vendo aí galera a aqui era lapela. MTV tocando com a guitarra desplugada. Né? O bateria é o prato e a caixa. E o que eu não entendo é assim, por que não usar o microfone esse aqui? É. Porque que dá uma puta qualidade Puta sonora, qualidade, assim, né? Mas enfim, acho que a TV ainda tem algumas manias, assim, o lapela é um deles, assim, né? Mas eu acho que, por exemplo, agora eu vi que o SBT, eu não sei como se desenrolou isso, mas o SBT pegou alguns podcasters pra fazer um por dia, não tinha uma coisa assim? Vocês chegaram a ver esse anúncio no começo do ano? Não. Que o SBT anunciou que segunda-feira era o Inteligência Limitada, terça-feira era o Flow. Eu não sabia disso. Vi, cara. Teve um post do SBT que... só que depois eu acabei não vendo no ar nunca um desses programas lá. Mas eu acho que a TV ainda tem muito a explorar o podcast. Eu acho que como que as madrugadas das emissoras não estão com podcasts rolando ao vivo? Cadê as programações de madrugada ao vivo, primeiro? Que a gente, né? É. E não tô falando daquela que vocês acham que eu tô falando. Não. Falando uma outra. Emanuele. Claro, falando uma outra. Que, pô, rolava muito programa ao vivo na madrugada, assim. Um horário muito bom. Que eu acho que cabe podcast. Eu acho que podcasts precisam começar a entrar na TV. Por enquanto eles estão botando no streaming, né? O MesaCast lá, né? Tá no streaming, tá ali ainda na Globoplay, vamos testar e tal. Não, eu acho que já dá pra subir pra TV. Você acha que... Porque, assim, o YouTube é aquilo que a gente tava falando no começo do papo. Ele traz toda essa liberdade que vocês tinham na MTV, por exemplo, a ESPN do Trajano. Você acha que indo pra TV... É o quê? Você fala dos caras pegarem o produto do YouTube do jeito que tá e jogar na TV? Não. Ou adaptar? Adaptar. Você acha que dá? Na verdade, o que eu acho é que mais numa questão de linguagem é você pegar, não esse programa em específico, mas você pegar o Conversa com o Bial e no lugar dele estar sentado naquela linguagem televisiva, é você botar o Bial com o microfonezinho e tal. De frente com o cara. Isso, ali, a gente tem programas de estética. entendi. Mais do que linguagem, estética a palavra. Entendi. Sacou? Tipo, Saquei. ou seja, aí teremos um podcast dentro da TV. Mas eu também entendo o que você quer dizer. Podcast hoje em dia significa liberdade, né? Isso. Significa galera falando, Conversa solta. né? Conversa solta. A gente já trouxe várias Total. pessoas aqui que Total. vêm com uma visão meio deturpada da parada, ou mesmo desconhecida, de não saber o que é. De achar que e aqui é polêmica, né? Achar que é uma entrevista. Que é tipo, porra, o Rodolfo tá perguntando mais que eu tô perguntando mais que ele, aí o convidado, não, mas você só pergunta, tipo, o Silvio Luiz meteu essa pra gente no ar, assim. Ô, mas essa entrevista aqui tá muito chata, só esse aqui pergunta, você não fala nada. Aí eu, ícone, né? Puta, caraca, ele não sabe o que é podcast. É lógico. A conversa solta, Exato. relaxada. Não tem essa coisa de se amarra. um pergunta, o outro pergunta. Não é uma sabatina. E também não tem uma ordem também, Não tem, né? é um Tipo assim, não, papo. começa no começo da carreira do Eu cara só, e depois, eu né? só acho que não deixa de alguma forma de ser entrevista. Fato. Depende. Por exemplo, hoje eu acho menos entrevista. Eu acho que a gente tá batendo um papo aqui. E não é nem porque eu pensei assim, é porque a coisa se colocou assim durante o papo. Mas existem outras pessoas que você traz e que. Tem alguns assuntos que não dá pra deixar passar. Não, né? e você percebe que a pessoa nunca te eleva àquele lugar de estamos aqui batendo um papo. É sempre me pergunta que eu te respondo. É. E aí, naturalmente, também se torna um produto diferente. Perfeito. Entendeu? Acho que o convidado também dita muito porra. né, total. como vocês vão conduzir ali, né, naquele dia, assim. E nesse sentido, assim, muitos podcasts grandes se eximem dessa responsabilidade de entrevistadores, não, isso aqui não é pra ser levado a sério porque é só uma mesa de bar e o caralho, o cara não tem a Não, o cara menor nem noção. estuda o convidado. Exato. Então, essa é uma parada que, Esse assim... é o outro extremo, né? Então, foda. essa é uma parada que, assim, eu acho inadmissível. Eu acho que tem uma coisa legal aí que a gente precisa falar, que é o seguinte, que é uma característica do Flow.
Aham. Que é o seguinte, e eu acho que eles cresceram muito por causa disso, porque de alguma maneira, como eles levavam convidados, é muito diferente daqui, que tem um... quem são os caras que a gente traz? A galera do futebol, a galera que... Do jornalismo. A galera Tem uma que, linha, né? Aí tem uma linha, tipo, quando a gente traz você, a gente pensa que a galera que acompanha a gente deve te conhecer, porque é a Justo. mesma idade, Perfeito. etc, Verdade. os mesmos gostos e tudo mais, foi criado pela MTV, e ainda que não te conheça, vai te conhecer e vai ser, o papo vai ser legal. Agora, o Flow, como foi uma coisa muito já diversificada e trazer desde o trapper De ao tudo, político né, É o presidente. ao presidente da República, Total. eu imagino que muitas pessoas que chegaram ali, e o fato deles desconhecerem a pessoa fez com que todo mundo que estivesse assistindo tivesse a oportunidade também de conhecer aquela pessoa sob uma perspectiva de que nova. Porque se a gente complexo, né? É igual eu cheguei aqui, por exemplo, porque o Marcos Mion, quando ele lançou lá o Piores, é meio que eu tô falando pra uma galera que sabe o que Claro. é isso. Aí o Felipe falou, piores Pior, clientes. exato, eu- é isso. A veia total. jornalística veio na hora. Isso. Temos que contextualizar. Mas e eu acho que essa mistura, ela é boa. A gente pode... O descompromissado aí, falando do Flow, porque eu já entrevistei eu entrevistei o Igor, entrevistei o Monark lá na época que eles estavam lá com o Flow, bem no começo e tal. E a gente conversava muito, e eu fazia com o bloquinho ainda, fazia com um bloquinho, né? Olha. Bloquinho, porque eu preparava muita pergunta. E eu lembro de uma molecada olhar, primeiro, eles olharem com uma coisa assim, o cara não decora as perguntas, o cara precisa do... Não, o caderninho não é porque você... O caderninho é porque você tem informações ali muito importantes que você vai usando ele junto. Ou seja, não há demérito no caderninho. Não, tinha, não, tinha gente que colocava o demérito no Jamais, caderninho. Aí jamais. já percebi essa leitura assim, falei, opa, já tô num terreno aqui que não é muito bem o meu terreno. Quando eu encontro os caras do Podpah, os caras falam isso pra mim, os caras do Flow, eles falam isso pra mim de uma maneira assim, declarada mesmo, Não, a gente não estuda o convidado. Por quê? Porque eu não quero saber quem é você, eu quero ir descobrindo durante a entrevista. Bom, a escola que eu venho, isso não existe. Não existe. Tipo, não existe. Se você se prepara pra ir lá conversar, porque é sobre isso, né? Só que aí, São olha aquilo... propostas, né, no fim. Só que, meu, tem hora que você começa a ficar maluco. Que você fala, meu, tudo que eu aprendi, então não vale mais. É. Porque aí quando você vê que o Flow explode É. dessa maneira, e que as pessoas gostam dessa maneira, e que há um trunfo nessa maneira, porque ele tá fazendo de uma maneira que o público tá conhecendo junto com ele aquela pessoa. Exatamente, Então, cara. pô, acho que talvez tenha sido isso. Esse é o segredo. o segredo, cara. deles. E a gente vê, então assim, muito cuidado com as escolas, né? E com os achismos e com as certezas da comunicação. Porque a gente tem muito isso da certeza, né? Eu lembro de uma coisa assim, tinha uns absurdos de Ibope na Record. Uma coisa assim, amanhã não vai dar bom Ibope porque tá dia de sol. Sabe? Tipo, tinha umas coisas que, tipo, a temperatura do dia influenciava na audiência à noite, tá ligado? Porque, tipo, as pessoas vão viajar, as pessoas não vão estar vendo TV, os filmes, o Harry Potter, eu não sei. Cara, tem umas... o Harry Potter da Globo, que tá derrubando a gente, não sei o quê. Tem umas teorias ali que, cara, eu não sei se eu acredito tanto ou não, sabe? Amanhã tem votação, as pessoas não vão assistir tanto hoje porque tem que dormir cedo. Sei lá, umas certezas televisivas, né? Que aí você ouve de um cara e fala assim, não, total, não, as pessoas... mas eu acho que não existe uma certeza, não existe uma... E hoje em dia a gente briga isso com o algoritmo, né? Sim. Aí todo dia tem uma nova certeza do algoritmo. Não, agora é assim. Não, agora tem que fazer assim. E no fim das contas a gente tá conversando sobre comunicação, cara. De uma maneira com muito mais elementos que se tinha, porque as audiências são consolidadas em tempo real, todo mundo sabe, né? E não só isso, assim. Por exemplo, quando eu penso num podcast, quando a gente traz qualquer pessoa, ainda que a gente possa se aproveitar de um determinado momento, que aquele momento condiz mais com um convidado do que com outro convidado. Sim, perfeito. E lógico, vivemos numa estrutura que precisamos... Agora, pra mim, eu acho que o que sinca tudo isso é o cara que ligou pra assistir o podcast inteiro, que é a minoria. Total. É a minoria. Esse cara é aquele cara que te manda mensagem, que entra no seu... acompanha, não deixa de ouvir, tô na academia e tal. Assim, no fim, eu quero que o produto, como um todo, seja legal pra esse cara. O que eu puder... Antigamente, quando a gente sentava aqui, eu tava conversando com a pessoa falava uma coisa pra corte.
pacote. Eu precisava dos cortes, cara. Total, velho. Hoje em dia, tipo assim, no papo, é óbvio que tem coisas, por exemplo, que a gente sabe que tem que perguntar, porque aquilo pode dar um corte legal, você não vai abandonar isso. Claro. Mas eu não tô pensando Não é o nisso no ao foco vivo, mais, não né? é o foco. Eu O foco também é não. fazer um programa legal, É ter um isso. começo, meio e um fim, fazer a pessoa se sentir bem, a gente se sentir bem fazendo, porque eu acho que naturalmente isso transmite pra quem tá assistindo. Cara, ó, e eu Claro. posso uma falar, eu parada. também... Eu até comentei hoje com a minha namorada que, assim, vocês são zero polêmicos, assim, sabe? Tipo assim, nas thumbnails. É. Porque, cara, eu já fui em alguns, assim, podcasts que, pô, depois me arrependi de ter ido, assim, sabe? Porque, cara deturpou, nossa, eu peguei uma thumbnail ali que eu falei, não, tive que ligar pro podcast, assim, e falar, cara, não dá, velho. Não dá. Se minha mãe vê essa thumbnail, tipo, não dá, velho. Então, Foda. assim, tipo, foda, sabe? Aí você vê que o cara... Aí você pensa assim, né? Porque o que a gente tá falando também é sobre o respeito com o convidado, né, cara? Entender que aquela pessoa veio até a tua casa, né? Se dedicou um tempo a você. Eu valorizo muito isso, cara. Eu também, de velho. verdade. Nossa, também. Sabe? E, pô, parece que tem outros que não, que E estão pra só quem- te usando. e pra Te quem não- chamam, te usam e pra quem tchau, não entendeu? sabe, a gente nunca pagou R$1 pra ninguém que veio Perfeito, aqui. que é incrível, né? A gente paga o carro. Exato, paga o carro. É. Então, isso é o mínimo. Mas assim, né? Tipo, mas olha o valor que tem as pessoas que vocês receberam aqui. Exato. São pessoas. Tipo, eu brinco que quando eu recebi o Cortella lá, né? Tipo, eu Na tava verdade, olhando. Na verdade, é Muito bom. o sistema. A verdade, a política. E eu olhava pra ele e eu pensava, cara, eu tô aqui na frente de uma palestra de, Porra. né? Algumas Ele está dezenas me de doando R$1.000, tempo né? dele. Algumas centenas. Né? E isso, e o cara não tá com isso. Tá aqui por quê? Cara, acho que pelo reconhecimento ao trabalho. Às vezes o cara não acompanha o nosso programa, Uhum. mas de alguma coisa aqui tal, ele olha, né? Chega, Uma cara. mínima olhadinha, Chega. ele dá pra saber onde ele tá indo, né? Se o cara Claro. foi até você, Lógico. uma mínima olhadinha ele deu. Então, assim, cara, eu acho que primeiro, algumas vitórias do podcast não são mensuradas em números e em valores. Perfeito. A gente tá construindo e eu enxergo a comunicação a longo prazo, tá ligado? E sou muito feliz de estar desde 2005 aí trampando. Porque quando a gente vê subidas e quedas de comunicadores rápidas, você pensa, caraca, né, meu, o valor de uma temporada longa, ela quase que não tem preço. Às vezes eu prefiro não estar na ponta do iceberg, mas tá aí, tô aí. Continuando. Tô aí, não dou lá as panguadas, nunca expus um produto, um patrocinador na frente da minha live, nunca não sei o quê. Pô, tenho me mantido aqui. Eu acho que isso é fazer a comunicação, entendeu? Sim. Eu acho que é por aí. E quando você entra numas do, foda-se, eu quero corte. Cara, você não sobrevive a longo prazo. Porque as pessoas percebem. Percebe. E aí, dali 2 anos, 3 anos, você vai estar com um projeto novo, você vai querer chamar essas pessoas, elas não vão. Não vão. E pelo contrário também pode acontecer. Daqui 2, 3 anos vai estar com um projeto novo, vocês vão ligar pra galera que veio aqui e vai falar, é nóis, pô, lógico, vamos E aí a Sim. galera acha que é fácil falar isso, pra gente tem podcast há muito tempo. Mas aí eu conto a história de um convidado. Vou abrir, mas não vou contar especificamente. O Vitor Sérgio foi o nosso segundo convidado. VSR. E, cara, a gente tinha entrevistado uma pessoa, só tinha sido o Renato Rainha, Narrador. ele praticamente serviu de piloto, porque a gente foi o nosso primeiro programa, ninguém sabia o que ia acontecer. Gravado. Não, foi Ao ao vivo, vivo, já? eu tava confinado Caraca, naquele casamento às cegas que eu Ou participei não lá. foi? Eu não vi Cara, nada. Incrível, mano. Beija-sapo, Participei, beija-sapo. cara. Pô, você é um ícone Casamento às dos reais cegas, amorosos cara. do Brasil, Pois O cara. cara é o grande amante do Brasil, assim, velho. E aí, cara, Nosso Vando, cara. a galera não sabe quem é o Vando, cara. A Pode galera crer. pode Que é lateral usar- esquerdo? É, Fortaleza? Jogou no Santos sabe, em 86. Então, aí, cara, nisso, me perdi. Ah, Vitor Sérgio. O segundo programa foi com ele. Caralho. E assim, a gente conseguiu muito porque ele também já acompanhava o nosso conteúdo do Futeboteco lá e tal. O cara foi, pô, gente boa, deu uma entrevista. Até o Renan me substituiu, porque eu tava no dia no estúdio, mas eu tava um mês. Você tava fora do Eu mundo, tava né? fora do Os mundo, caras se acabei- tiraram eu do tava mundo. sem celular durante um mês. Eu falei, Ficou mano, mesmo um mês sem celular? Fiquei. E aí eu falei, cara, não dá, deixa o Renan fazer no meu lugar, depois eu vou me readequando ao que tá acontecendo no mundo e a gente conversa. E aí eu fiquei ali nos bastidores e tal, e ele soltou 2 paradas assim, enfáticas, na hora, eu falei, mano, isso aqui vai... Beleza, aí terminou aquela resenha e tal, ele falou, mano, aquele bagulho que eu falei dessa parada Tira. aí,
tira. Rogério, Aí conhece, eu, né? Ele sabe, né? falei, putz, beleza, cara. E aí a gente se coloca, fala, aí assim, tipo, não teve nem conversa, tipo, tiramos. Porque Perfeito. no fim das contas não é Perfeito. sobre o corte, é sobre, velho, a gente aquele dia ganhou a simpatia de alguém que poderia falar bem da gente, que poderia construir. Famoso Aí network. aí a gente tava Fato, começando, cara. a gente E o tava podcast fudido. é perfeito pra network. É isso, caralho. Eu cara. costumo dizer que assim, ele facilita muito. Vamos tomar um cafezinho? Uhum. Que antigamente a gente falava de pessoas que a gente queria se aproximar, assim, né? Por business e tal. Pô, tomar um café, pô, queria tomar um café com você. É. Pô, VSR, queria tomar um café com você. Tá? Mas o cafezinho, às vezes a pessoa não tinha tempo pro cafezinho. É, Mas quando você fala, vem no meu podcast, cara. É vou fazer- isso. O cara vai. O podcast, ele tem um. tem, Ele cara. pega, sabe? E realmente, se você tiver essa noção de que ele também é uma ótima maneira de você, primeiro, abrir um network e segundo, se engrandecer como pessoa também, né, cara? Porque eu nunca saí pior Não. do que eu entrei num Nossa. podcast. Eu Sempre falo, sai melhor. eu falo pra minha namorada, Você o pode sair podcast é uma deprimido. terapia, cara. É meio de uma terapia. É meio que uma terapia. Eu sinto como uma terapia, trocação de ideia. E meio uma aula, meio uma facu também, que você É. aprende umas informações. Pegar assim, tá ligado? conhecimento, conhecer histórias, trocar histórias. É muito foda. E essa parada do Vitor Sérgio que ele falou foi tão importante que ele voltou. Ele veio aqui, viu a gente no Que aí evento- vocês num outro momento já. Cara, É. em outro momento, ele chegou aqui, pô, os caras tão ricos agora, puta cenário, não sei o que na Paulista. Vocês estavam aqui E tá- já. É, aqui já. E ele, tipo, porra, ele viu a gente no evento da TNT lá também, veio trocar ideia com a gente. E, tipo, construímos uma Relação com tá ele ligado? que, cara, olha, a gente nunca sabe das coisas. É. O que pode acontecer, o que pode dar, total. quais são os futuros caminhos da comunicação, quem que no dia de amanhã vai estar explodido e vai estar numa puta situação que vai poder, eu digo sabe? uma coisa, cara, se amanhã o YouTube explodir, Aham. cara, Ótimo exercício. caiu o Google, caiu e, mano, seguinte, não vai ter mais. E a gente sabe que as características impostas no YouTube, elas são muito únicas. Não Aham. existe nenhum concorrente pro YouTube do Verdade. jeito que o YouTube faz. Verdade. Teve uma época que surgiram alguns players aí que não fizeram nem fumaça. A roxinha, né? É, A roxinha fizeram não nem fez fumaça. E teve até uns Dailymotion da vida, umas paradas meio que, mano, ninguém, tá ligado? Nossa. E aí, assim, tá, beleza, o YouTube explodiu, o patrono, porque todo mundo aqui se acha dono dos meios de produção. Não são. Não são. A gente é apenas dependente dos hospedados. outros. Exatamente. Então, assim, tem uma empresa por É legal trás, essa noção, inclusive, que eu Tem. não sei se todo mundo todo mundo tem, É. e entendeu? E aí tá, cara, hoje, assim, com o podcast, eu tenho certeza que tem pelo menos, assim, uns 10 caras que vieram aqui Aham. que eu posso chegar e falar assim, cara, fudeu, tipo, não tenho pra onde correr, sei que você acompanha, sei que você curte, a gente você consegue me ajudar? Perfeito. Eu tenho certeza que tem uns 10 caras do que certeza. veio aqui, ou se não forem mais, Sim, com certeza. que estenderiam uma mão. Cara, tá eu acho que o ligado? podcast, assim, muita gente pergunta assim, né? Amigos, né? Os amigos próximos. E aí, tá ganhando grana? E aí, não sei o quê, não sei o quê. É. O podcast, ele tem uma função muito de vitrine, assim. Eu sempre entendo ele como uma vitrine. O patrocínio é uma consequência, né, a monetização de YouTube também, assim. Mas, a princípio, pra mim, que tava meio perdido na comunicação, que não recebia mais tanto convite, que não sei o quê, e sentia que eu tinha coisa a falar, eu sentia que eu tinha a falar, e não tava conseguindo falar, não tinha um lugar pra falar. Uhum. Aí eu falei, não, o YouTube vai ser um lugar pra eu mostrar esse solar e, tipo, que não é mais o que passou pela MTV, que não é mais o que é da Record, é um outro, cara, uma nova fase, digamos assim. E pensando nisso que eu acho o podcast, eu falei, pô, como é que eu posso me mostrar nessa nova fase? E, pô, e o podcast, querendo ou não, ele é o encontro perfeito entre rádio e televisão, né, cara? Porra, Total, cara. Ele é um programa de rádio com imagem, mano. É. É Aliás, eu acho que até os podcasts não bebem tanto. Quem bebe muito da fonte do rádio é o Arthur Petri. Sim. Você sabe que é o Arthur Petri do A Deriva. Ele tem o Saco Cheio TV lá, que é uma rádio, e ele bota efeitinho sonoro, sabe aquelas coisas bem radialistas, assim? Sim. Que eu acho que faltam podcasts assim também. Um cara meio sozinho que tá mexendo numa mesa de áudio e que solta uns botões, e solta umas... Como é aquele cara, o David Stern?
É o The Daily- Howard Stern. Howard Stern. Esse cara é referência total. Esse cara é foda cara é pra caralho. É. E ele tem o estúdio dele é maravilhoso. Não, Depois você vocês já olhem viu, lá meu você estúdio. já viu a paulada Eu que não sai do manjo quem microfone é. dele? Assim, meu sonho é que meu áudio soe igual daquele cara. Sai com a voz do Oliveira Andrade. Nossa senhora. E é tudo de cara. fone. E ele Tudo de recebe uma fone. turminha, tipo, Matt Damon, Robin Downey Jr., Só gente normal. E ele é, tipo, muitos anos. Ele tá aí há muitos anos, assim. E hoje em dia ele tem esse podcast que é muito legal. E que tem a rádio. E que, de repente, corta, a pessoa tá lá no fundo. Uma coisa meio televisiva também. Tem uma pessoa participando lá no canto e tal. Enfim, eu acho que tem muitos... Né, você me perguntou do podcast. Eu acho que, cara, ele tá só no começo. Eu acho que assim, não dá pra dizer no começo, mas eu acho que ele ainda tem muito a desenrolar, cara. Eu acho que ele ainda tem muito a desenrolar.